Você que está em casa também, antes de subir ao altar para o definitivo sim, é bom planejar a vida a dois. E em toda grande decisão que envolve um aspecto financeiro, é melhor considerar os direitos e divisão dos bens do casal. E aí surge o acordo, o contrato pré-nupcial. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito de família. twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o advogado de Direito de Família, Maurício Maluf Barella. Maurício, é um prazer receber você novamente. Muito obrigada, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Olha, assim como numa sociedade comercial, muita gente trata o casamento como uma relação que precisa de um contrato com normas e regras. Com esse princípio, é determinado o regime de bens e feito o contrato pré-nupcial. Algumas pessoas pensam que isso é uma questão de confiança ou de falta dela. Mas pode também ser uma declaração de que ambas as partes concordam com certos termos quando se casam. E certos acordos podem ser até curiosos, como quem fica com os animais de estimação do casal. Luke, Tati, Nuvem e Batman são alguns dos 14 cachorros de Eduardo. Quando ele se casou, o número de animais de estimação subiu para 22. Para não criar confusão, ele e a mulher fizeram um pacto pré-nupcial, dividindo os bichos em caso de separação. Quando veio o divórcio, ela abriu mão da parte que lhe cabia no contrato. Não foi o que a gente esperava, mas para mim foi melhor. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei com os cães. Esta advogada pesquisa pactos pré-nupciais há 10 anos. Já escreveu um livro sobre o assunto e nunca teve tantos clientes. Não pode ferir a lei, nem os bons costumes, nem a ordem pública e as partes precisam estar de boa fé. É cada vez maior o número de casais que pensam na separação antes mesmo de dizer o sim. Nesse cartório em São Paulo, foram feitos 11 acordos pré-nupciais nos 3 primeiros meses do ano. Só em abril, foram 8 para regular o futuro dos tradicionais noivos de maio. Entre os pedidos mais inusitados estão proibir que a mulher corte os cabelos enquanto estiver casada, limitar um horário para a esposa chegar em casa só até às 9 da noite, determinar um ano para que ela recupere a boa forma depois de ter um bebê, educar os filhos em uma religião determinada ou sem nenhuma religião, até compartilhar as tarefas domésticas. Esta tabeliã se casou há 9 anos e fez um pacto pré-nupcial. Acredita que o número crescente de contratos é um sinal de que os casais estão planejando o futuro antes que a morte os separe. Meu patrimônio não é ligação direta, não tem ligação direta com o meu amor, né, com o casamento. Isso eu acho que é um amadurecimento das pessoas. E para você, Maurício, por que você acha que vem aumentando o número de pactos pré-nupciais? Realmente, esse aumento tende a vir com a maturidade das pessoas que estão se casando. Muitas vezes agora a pessoa já está no segundo relacionamento, no segundo casamento, já vivenciou algum problema antes, ou na família, ou ele próprio. Então, é muito interessante a pessoa fazer esse pacto, fazer um acordo. E como bem colocado no nosso VT, o acordo ele pode ser sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. O mais comum, que aliás ele falou os casos mais inusitados, é a questão da traição. Como que é? A pessoa pode colocar no pacto, olha, se houver traição por parte de um dos cônjuges, haverá um pagamento de indenização de tantos R$1.000, desde que comprovada a traição. E essa obrigação passa a ser válida, é considerada como válida, uma vez provada, a indenização já está estipulada no contrato. Não é necessário entrar com uma ação na justiça, provar a traição, esperar uma indenização. O valor já está estipulado, basta provar o fato e o dinheiro está ali. Agora, não é um pouco esquisito, assim, você vai casar com alguém, já faz um acordo desse, olha, traição é proibida, não é estranho, assim? Pode até ser um pouco estranho, mas que vem funcionando bem. E vem aumentando, né? Olha, muitas perguntas já, viu? Tem uma pessoa aqui que não se identifica, ela conta, meu marido foi casado durante 30 anos e teve 2 filhos. Depois se divorciou, fez a partilha de bens com a ex-esposa e agora ele é casado comigo há 10 anos. Temos um filho de 5 anos.
Eu gostaria de saber se, quando ele falecer, os bens adquiridos depois do divórcio da primeira mulher, os filhos anteriores têm direito ou só eu e o meu filho? Excelente pergunta. Na realidade, como os bens são do pai, não importa quantos filhos sejam, a origem dos filhos, todos os filhos vão herdar a parte do pai. E de modo igual, não importa se é filho de um casamento ou do outro, a parte do pai vai ser dividida igualmente para todos os filhos. A dúvida dela é porque depois que do divórcio Teve ele fez a outro partilha filho. de bens, né, com a ex-esposa, mas isso não altera nada. Isso, foi com a esposa que foi a partilha. Os filhos não receberam nada. Então, quando ele vier a falecer, todos os filhos vão receber. A esposa nova vai receber os bens que são dela, que ela tem, que foram adquiridos nesse novo relacionamento, e os bens anteriores, e os bens que são só deles, serão divididos com todos os filhos de todos os relacionamentos. Regiane Lima é de Vitória da Conquista, na Bahia. Os avós do meu marido são falecidos e resta de herança a ser partilhada entre 10 filhos. Entre eles, minha sogra. Existe uma casa para ser dividida. A minha sogra é viúva e tem 3 filhos. Qual a participação do meu marido nessa herança? Bom, então serão 10, cada um teria, a sogra teria 1/10 da casa. Quando a sogra dela vier a falecer, como ela deixou mais 3 filhos, então a parte número dela é 1/30. 1/30. 1/30. Isso é aquele caso difícil de a gente colocar, que a pessoa vai ter que ou vender a casa, vai ter que fazer algum acordo para conseguir liquidar, né? Transformar isso em dinheiro, porque como são 30, imagina, 10 herdeiros, imagina a quantidade de briga e disputa que acaba tendo, né? Então, não é tão fácil, mas é 1/30 a parte dele, quando ela vier a falecer. Elaine Renovato escreve: eu gostaria de saber se o meu irmão, filho de uma outra esposa do meu pai, tem algum direito sobre os bens que ele deixou para minha mãe, no caso de seu falecimento. Eles já estão separados e fizeram uma espécie de contrato onde o meu pai deixou tudo para minha mãe e ainda dá uma pensão para ela todo mês. Os bens ainda estão no nome do meu pai. Interessante esse caso, que a gente tem que entender um pouquinho esse contrato, né? Porque se estão em nome dele, então na verdade não passou ainda. Então, mas de qualquer modo, o pai vindo a falecer, todos os filhos vão herdar. E aí, se os bens já tiverem sido transferidos para a mãe, vai ter que ver se foi uma doação, se essa doação respeitou aquele limite de 50% do patrimônio. Se não respeitou, se doou tudo para a mãe e tinha filhos, o que superou mais da metade dessa doação tem que ser revogado e passado para os filhos. É uma situação que pode ser revertida? Pode ser revertida. Sempre que a doação superar a parte legítima, que é os 50% que pode ser doado, tudo que superar tem que ser retirado de volta, trazido ao pai, e o pai dividido para os filhos, no caso de óbito. A Soraya Silva escreve: eu tenho uma união estável de 18 anos, mas nós não somos casados. Tudo o que temos, construímos juntos. E algumas coisas estão no meu nome e outras no nome dele. Não temos filhos e nossas mães e irmãos estão vivos. No caso de falecimento dele, como será a divisão desses bens? Bom, novamente, a questão do nome, que é sempre recorrente, isso não interfere no direito, né? O importante vamos pegar todos os bens em nome dos dois, reunir os conjuntos de bens e vamos dividir para os herdeiros. No caso, vai ser para a mãe dele e para ela só, porque já que eles não têm filhos, o patrimônio vai ser dividido entre a sogra e ela. Ezequiel Andrade pergunta: eu posso trocar essa condição do casamento de parcial de bens para universal de bens? Uma vez que eu não sabia dessa lei que eu deveria dizer que queria assim. Na verdade, você explicou outro dia, né? Quando ninguém fala nada, é a parcial de bens, não é isso? Exatamente. Ele pergunta se pode mudar essa situação. Pode. É bem interessante, sim, esse caso. A alteração do regime a partir de 2003, com o novo Código Civil, isso passou a ser permitido, mas é necessário contratar um advogado, ajuizar uma ação na Justiça e, principalmente, explicar para a Justiça o porquê. Você tem que dar motivos para fazer essa alteração, e essa alteração pode ser aceita desde que isso não venha a interferir no direito de terceiros, né? E vamos imaginar, por exemplo, que eu quero casar sou casado no regime no regime universal e eu tenho muitas dívidas e tal, então quer saber, está tudo no meu nome, vou mudar o regime para separação total, para botar tudo em nome da minha esposa.
Posso fazer isso? Posso, mas se for provado que eu fiz isso para prejudicar os meus credores, para esvaziar meu patrimônio, isso vai ser anulado depois. E só para deixar claro, o regime universal é o regime total, né? São Isso, exatamente. nomes que dizem a mesma coisa. São sinônimos, isso mesmo. Olha, vamos conferir então uma informação sobre direito de família que pode ser verdade ou apenas um mito. Vamos ver. Maurício, o acordo pré-nupcial custa caro e é coisa para pessoas ricas ou famosas. Isso é verdade? É caro, Maurício? Não, isso é um mito, Hoje um pacto é uma despesa que é feita pelo cartório de notas, qualquer pessoa pode ir ao cartório fazer, e a despesa cartorária é pequena, um pouco menos de R$250 você consegue fazer o seu pacto. É o mesmo valor, por exemplo, de se quiser fazer pela comunhão universal? Isso, exatamente. É importante dizer, o pacto, na verdade, sempre que a pessoa quiser um regime de bens diferente do regime da comunhão parcial de bens, ela pode procurar o cartório, ela deve fazer o pacto. No pacto, ela vai optar pelo regime que for melhor para o relacionamento dela e ela pode, nesse mesmo pacto, acrescentar essas peculiaridades aí do dia a dia sobre religião, sobre administração do lar, traição e todos esses casos mais inusitados. O Marcelo Moreira é de Santa Cruz das Palmeiras. Ele escreve: eu gostaria de saber se algum dia, se eu for me casar um dia, eu vou ter direito de bens dos meus pais, se eventualmente eles morrerem, mesmo sendo filho único e adotivo. Bom, o caso da adoção sempre recorrente aí conosco. A questão da adoção, que deixa claro, o fato dele ter sido adotado, isso não lhe dá menos direito, muito pelo contrário, ele passa a ser filho como um filho qualquer, desde que a adoção tenha sido adoção feita regularmente, nos moldes da lei, e não simplesmente um filho de criação. Então, ele, no caso dele, a confusão talvez que ele tenha feito aí é com relação se ele vai perder o direito da herança se ele casar. Isso não acontece, né? O casamento é o casamento, herança é herança. Se ele casar pelo regime da comunhão parcial de bens, a esposa dele não vai ter direito a essa herança dos pais. Se for para a comunhão universal, essa herança que ele vai receber vai ser dividida com a esposa. A Andréia escreve: eu gostaria de saber se, caso meu marido vier a falecer, o filho de 15 anos do primeiro casamento dele tem direito no carro que está em meu nome. Não sou casada legalmente, estamos morando juntos há 5 anos e temos um filho de 6 meses. Os bens que ele tem serão divididos entre os filhos? Como funciona neste caso? O que o meu filho tem direito? Aqui. Bom, primeira coisa tem que ver esse veículo que ela menciona, quando foi adquirido. Se foi adquirido na união estável, se foi adquirido antes da união estável, por exemplo, o filho do primeiro casamento dele não teria direito a nada. Se foi adquirido durante a união estável, esse carro, metade é dele, metade é dela. Portanto, o filho... Portanto, quando ele falecer, a metade dele vai ser dividida para os 2 filhos igualmente. Simone Laureano conta: meu marido foi casado, tem 4 filhos do primeiro casamento, deixamos a casa para eles e a ex-mulher, mas ainda não foi passada para o nome deles a casa. Nós somos casados no papel e temos 2 filhos. Temos uma casa também com essa situação. Como fica a separação de bens sendo o casamento em regime parcial? Bom, a separação de bens desse novo relacionamento é normal, vai ser feita a divisão dessa casa para ela. Agora, uma coisa muito interessante vai ser nesse caso o eventual inventário, porque aí a problemática vai ser que os filhos do primeiro casamento foram beneficiados com uma casa que os outros filhos não foram. Então, na hora do inventário, talvez vai ter que ser feito um ajuste para que aquela casa volte para o pai para ser dividida igualmente para todos os filhos. Confusão, né? Aí começa a gerar um probleminha mesmo. Vamos saber, então, nas ruas de São Paulo, o que as pessoas têm dúvidas sobre direito de família. Vamos ver. Olá, bom dia. Meu nome é Leandro. Eu gostaria de saber se eu posso exigir coisas excêntricas em um acordo pré-nupcial. Exigir coisas excêntricas pode, desde que não seja nada ilegal ou imoral. Mas, a princípio, pode, como o caso de perder peso, já é uma bela excentricidade. Né? Você consegue se lembrar de alguma outra situação, assim, excêntrica, como o telespectador falou? Na verdade, não. O que algumas pessoas deviam colocar, mas não acho isso muito excêntrico, mas um direito regulamentado, é a questão de obrigar viagens internacionais.
A pessoa, o casal, a mulher, no caso, obrigava o marido a levá-la para a Europa. Levava para a Europa pelo menos 30 dias por ano durante o casamento. Então, tem que ser cumprido. Ficou no papel. Puxa, olha, a Sônia Santos escreve: o meu marido faleceu e deixou um fundo de garantia e um seguro de vida. Para fazer a divisão desses bens, como é feito, né? Eu fui no banco dar entrada para receber esse fundo de garantia e o rapaz me falou que eu teria que dividir em 4 partes iguais, pois tenho 3 filhos. Achei que era metade para mim e metade para os meus 3 filhos. Está certa essa divisão? Realmente pegou num ponto excelente aí, onde a lei começa a já não ser tão clara. Nos 2 pontos, um, seguro de vida, e segundo, FGTS. Primeiro, o seguro de vida, é importante dizer que o seguro é um seguro, e o seguro ele pode estabelecer na sua apólice qualquer beneficiário. Se o seguro prevê que o beneficiário é a pessoa X, quem vai receber é a pessoa X, independentemente de regime de bens, quantidade de filhos, independente de qualquer coisa, recebe o beneficiário da apólice. Se na apólice não vem estabelecido quem é o beneficiário, a apólice passa a ser paga para todos os herdeiros. E aí considera os herdeiros legais pela lei, que seriam os filhos e a esposa. Então, somam-se todos, divide igualmente para cada um. Agora, na questão do FGTS, essa é uma briga recorrente ainda na Justiça. A questão está um pouquinho já... Estão ainda tentando se sedimentar, que é a questão de quem tem direito ao FGTS numa partilha de bens. Porque há um posicionamento hoje majoritário que vem entendendo que o FGTS é um direito salarial. E por ser um direito salarial, a esposa, pelo regime da comunhão parcial de bens, não tem direito. Não teria direito. Então, aí passa a ser uma verba personalíssima do detentor do FGTS. Em sendo assim, a esposa não tem ameação, e aí talvez foi essa orientação que ela recebeu do banco. Como ela não tem ameação, vai ser dividida igualmente para todos. Mas é uma questão ainda que a Justiça ainda vai talvez demorar um pouquinho para definir. Olha, a Célia Piccolo escreveu agora para a gente, ela conta: eu moro com uma pessoa há 7 anos. Quais as provas que eu necessito, no caso de falecimento, para eu receber pensão por morte? Estou para me aposentar, mesmo assim eu tenho esse direito se vier a acontecer uma fatalidade? Bom, a primeira coisa que a gente sempre coloca é, se a pessoa puder não esperar que a morte venha, é melhor. Vai no cartório, faça um documento, faça uma escritura de reconhecimento dessa união estável. Agora, se já aconteceu, que é muito mais fácil resolver em vida do que depois da morte. Após a morte é necessária uma ação judicial de reconhecimento, caso não tenha as provas. Como provas, a gente poderia colocar declaração de imposto de renda como dependente, declaração de dependente para plano de saúde, prova de domicílio, mesmo 2 comprovantes de residência da mesma casa, filhos em comum também é uma prova, né, tendo prole, e se não tiver nenhum desses documentos, somente através de uma ação judicial com prova testemunhal. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta então para responder às suas dúvidas. Continue enviando suas questões. Hoje, Direito de Família aqui no Pronto Atendimento. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. Nosso tema de hoje é Direitos de Família e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o advogado Maurício Maluf Barella. Maurício, a Dévola dos Anjos, peço perdão se pronuncio de forma errada, ela escreve: eu gostaria de perguntar sobre os direitos adquiridos por anos de relacionamento. Minha mãe e meu pai viveram juntos 23 anos. Somos 3 filhos e quando meu pai faleceu em 2008, o INSS não a reconheceu como dependente, sendo que ela era responsável por ele desde o início do seu tratamento de uma doença de saúde. Gostaria de saber quais os direitos que ela tem. Possuímos todos os documentos que comprovam o seu relacionamento. Mesmo assim, o INSS não a reconheceu. Provavelmente não eram casados, né? Ela Mas isso. a questão é, de novo, aquela, né? A pessoa vai ter que, infelizmente, se o INSS não aceitou, ele pode recorrer administrativamente da decisão do INSS ou buscar desde logo uma ação judicial para reconhecer a união estável perante a Justiça. Infelizmente é uma ação um pouco demorada, que vai ser necessário testemunhas, normalmente aí pode levar de 5 a 8 anos uma ação dessa, para depois ela passar a receber
a pensão por morte que foi deixada aí pelo marido. Por isso que isso reforça o que você disse, que é importante regularizar a união estável antes do falecimento. Exatamente, facilita muito a vida de todos. Júnior de São Paulo tem um convívio com uma pessoa desde 2009, temos contrato marital. Nessa relação temos um filho. Eu tenho uma casa no meu nome, onde só eu pago a hipoteca. Na separação, a mulher tem direito a essa casa? Vai depender basicamente do que constou nesse contrato que ele fez, né? Porque, de novo, se no contrato ficou previsto que não haveria essa divisão, não haverá divisão. Se não ficou constando nada, passa a incidir o regime da comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido em comum acordo será dividido, independentemente de quem é que pague por isso. A Débora Guerra mandou a pergunta pelo Facebook. O que é comunhão obrigatória de bens? Comunhão obrigatória de bens é, na verdade, comunhão obrigatória. Obrigatória seria o caso da pessoa não opta por nenhum dos regimes, ele passa a ter o regime da comunhão parcial, que é o regime hoje de praticamente, talvez 80%, 90% da população casada, que é a divisão de todos os bens adquiridos na união durante o casamento, durante a união estável. A Fernanda escreve, eu fui casada por 15 anos. A separação ficou estipulada pelo juiz que teríamos que vender a casa financiada. Ele não quis vender. Passados 5 anos, ele, né, o ex-marido, me deu um valor menor que me cabia num contrato de gaveta. A casa continua em meu nome. Como que fica isso? Novamente, tudo depende do que foi assinado nesse contrato. Se no contrato a pessoa abre mão de receber a integralidade do que tem direito, abriu mão. Agora, se na verdade foi uma antecipação de uma verba para ser no futuro paga a diferença, vai ser paga a diferença. Tudo depende do que as pessoas combinarem e escreverem. Parece que ela se sentiu lesada, porque ela recebeu um valor menor do que... É o famoso, né? Tem que tomar cuidado com tudo que assina, tudo que escreve, né? Porque senão fica muito fácil. A pessoa recebe um valor, depois quer rediscutir. Se aceitou e recebeu aquele valor, se deu por satisfeita. Entendi. Então, infelizmente... Olha, a Luana Ribeiro do Carmo escreve, os pais do meu marido são separados, já são divorciados e foram divididos os bens entre os pais. Agora, os filhos têm direito no que o pai ainda possui com a nova esposa? Sim, quando o pai vier a falecer, vai ser deixada herança, essa herança vai ser dividida para os filhos, sem dúvida. Uma pessoa que não se identifica escreve, não fui registrada pela mãe biológica e em vida ela já me deu um bem que vendeu. Eu terei direito, quando ela morrer, a mais algum bem? E o que já ganhei, minhas irmãs terão direito a isso? É um caso bastante complicado esse, porque o caso bastante complicado e bastante inusitado, porque a pessoa que registrou não foi a mãe, né? Normalmente o que acontece é quando o pai normalmente acaba registrando um filho que não é dele. Agora, quando a mãe registra essa criança que não é dela, isso além de ser irregular e é um ato também, um crime, registrar uma criança que não é sua, isso gera uma série de conflitos. Ela teria que, se ela quisesse, por exemplo, se a criança quisesse, ela teria que entrar com uma ação de investigação de maternidade, coisa bastante rara, para se provar quem é a mãe concreta dela, alterar o registro e aí passar a receber como herdeira desta mãe e dividir, de fato, a casa que recebeu com todas as irmãs dela. Muito bem, vamos voltar às ruas de São Paulo para conferir mais uma dúvida da população sobre direitos de família. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Tatiane, eu sou casada e eu gostaria de saber se eu posso fazer o testamento no nome dos meus sobrinhos, já que eu não tenho filhos. E aí, Maurício? Excelente pergunta. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa, casada ou solteira, só que no caso dela ser casada, ela passa a ter um herdeiro, que é o marido. Então, ela pode fazer um testamento, só que ela só vai poder testar 50% do patrimônio. Então, e aquele 50% ela pode deixar para quem ela quiser. Sobrinhos, primos, instituição de caridade, ONG, para quem quiser, desde respeitado sempre os 50%. Não sendo casada, então, valor total. Se ela não fosse casada e não tivesse pais vivos,
aí a pessoa pode doar, montar uma fundação, que existe alguns casos aí filantrópicos bastante interessantes. Uma pessoa que também não se identifica escreve: filho de criação tem direito a alguma partilha de bens em caso de morte das pessoas que o criaram? Infelizmente, não. Essa é uma situação que talvez o nosso legislador não tenha, justamente não salvaguardou para evitar a proliferação desse tipo de coisa, que acaba sendo uma adoção indireta, né? A pessoa pega para criar e não registra, não resolve, não faz as coisas nos trâmites legais. Mas é uma pena, eu acredito que teria que ter direito sim, a pessoa poderia até brigar por algum reconhecimento, mas a justiça em si não reconhece nenhum direito ao filho de criação. Não sendo registrado, não tem direito, certo? Infelizmente, sim. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu aqui o advogado de Direito de Família, Maurício Maluf Barella. Maurício, mais uma vez, recebemos muitas perguntas, foi muito legal o programa, muito obrigada, viu? Obrigado a você, é um prazer estar aqui. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8h em ponto para responder as suas dúvidas sobre Previdência Social. Mande já as suas perguntas. Bom dia, até amanhã. Um time de comentaristas que não amarela na hora de entrar em campo. Cartão Verde, hoje, 10 da noite.